Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando um assunto de extrema importância para você que é concurseiro ou concurseira, levar debaixo do braço e não esquecer esse assunto, que é justamente o importante assunto de agentes públicos, ok? Meu aluno, essa matéria ela vai ser legislada pela Lei 8.112 em regra. Como assim? Essa lei aqui, a 8.112, é a Lei dos Servidores Públicos Civis da União, ou seja, é uma lei federal, ok? Mas, via de regra, é a lei que é cobrada nas matérias de concurso, a não ser que no edital de direito administrativo seja trazido o estatuto próprio do estado ou município relativo àquela prova. Mas, via de regra, essa lei 8.112 é uma lei muito importante para que você leve para a sua prova. É de fundamental importância que você preste atenção nisso aqui. Mas, por outro lado, nós temos a parte doutrinária no que se refere a agentes públicos, ou seja, não é apenas uma visão da lei, temos que saber a doutrina, classificação e como se tratam os agentes públicos juridicamente, para que sirva como uma introdução ao estudo da nossa lei. Não apenas isso. É importante também que conheçamos as disposições constitucionais da Constituição Federal de 1988, que vão estar ali dispostas para o nosso objeto de estudo, do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. Meu aluno, é importante que você saiba uma coisa: nós não estamos aqui para discutir direito constitucional, tá? Nós vamos aqui usar o direito constitucional no que for estritamente necessário para o correto desenvolvimento do nosso assunto de agentes públicos, certo? Você é uma pessoa antenada e eu tenho certeza que você que está em casa já sabe do seguinte, que houve a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a famigerada reforma da Previdência, tá? Essa emenda, meu aluno e minha aluna, é extremamente extensa e não nos cabe discutir todas as minúcias dessa emenda constitucional na sua totalidade para fins de nosso assunto. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, essa emenda alterou profundamente os artigos 37 a 41, que é onde tinha administração pública e servidores públicos. Por isso que é tão importante lidarmos com essa situação agora. Ok? Tranquilo. Então, isso é um ponto para se falar. Eu vou estar falando dessa emenda quando tratar desses artigos e quando aqui na Lei 8.112 eu estiver falando de Seguridade Social, que vai falar das novas regras de aposentadoria, de pensões e coisas do gênero que estão na Lei 8.112 e que acabaram sendo alteradas pela reforma da Previdência. Ok? Tranquilo. Outra coisa, meu aluno, as regras de transição para quem já é servidor público, tudo isso não será discutido aprofundadamente aqui nessas aulas, que vão tratar de agentes públicos, Lei 8.112. Por quê? Porque esse é um assunto mais voltado para o direito previdenciário, ok? Então, para não entrar em outra seara do estudo do direito, não vou me aprofundar nesses pontos, tentando deixar o máximo esse assunto aqui limitado ao que precisamos saber de direito administrativo, de forma a aproveitar melhor o tempo e o conteúdo dos nossos encontros. Tranquilo? Show de bola. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a explicação sobre os agentes
públicos, tá certo? E peço que você preste atenção, porque não é tão difícil, mas pode confundir um pouco o candidato desavisado. Então é isso, vem para cá, vem para a tela, vamos que vamos. Meu aluno, primeira coisa que você tem que saber, que agente público é qualquer pessoa que age em nome do Estado, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Vem para cá. Importante a gente colocar isso aqui logo de cara para fazer nosso esquema. Agente público será quem? Qualquer pessoa que age em nome do Estado. Vou botar aqui, em nome do Estado, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Ok? Então é importante que você saiba isso. Ah, então o mesário ele vai ser considerado agente público? Sim, senhor. Então quer dizer que um jurado ali no júri vai ser considerado agente público? Sim, senhor. Todas essas pessoas que agem em nome do Estado, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, serão considerados agentes públicos, ok? E na forma legal, temos uma previsão na Lei 8429 de 92. Essa previsão, essa lei, é a lei de improbidade administrativa. E o que vai ser falado nessa previsão da lei? Vai ser falado o seguinte, que agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, conforme já foi falado, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Quando essa lei fala em entidades mencionadas no artigo anterior, é que esse artigo anterior se refere aos sujeitos passivos de improbidade administrativa, ou seja, refere-se àqueles sujeitos que podem sofrer uma improbidade administrativa, que basicamente são as entidades da administração direta ou indireta ou qualquer um que guarde, arrecade, gerencie, administre dinheiro público. Ok? Então, meu aluno, a regra é clara. Qualquer pessoa que está em nome do Estado, seja por um mandato, seja por assumir um cargo, um emprego, uma função, é considerado um agente público. Tranquilo? Beleza. E aqui tem uma coisa importante que eu coloquei aqui. O Estado responde pelos atos praticados pelo sujeito, mesmo que transitório. Vem para cá. Meu aluno, o que você tem que saber, que eu vou só pincelar agora, é que a responsabilidade do Estado é objetiva. Isso aqui, responsabilidade civil do Estado, ele é um assunto separado no direito administrativo. É por isso que vamos falar agora dele só basicamente. O que traduz, caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado é o seguinte: se você observar na situação, na conduta, no acontecimento, apenas três coisas: o fato, o dano e o nexo causal, está caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, ok? Ou seja, aconteceu um fato, uma viatura bateu no muro da minha casa. Aconteceu o dano, o muro caiu. Aconteceu o nexo, a viatura bateu, por isso que o muro caiu. É um nexo de causa e efeito. Pronto! Isso significa que o Estado se responsabiliza por esse dano. Ah, mas essa viatura estava perseguindo alguém, foi no exercício da função. Não importa. Houve o fato e houve o dano.
Perceba o seguinte, só para acabar esse assunto por aqui. Se for constatado depois o dolo ou a culpa do agente que causou esse dano, o Estado pode entrar com uma ação regressiva. Ou seja, na regra, primeiro o Estado indeniza, paga esse dano causado para o particular e depois vai lá e processa o agente que causou aquele dano. Ok? Isso é um fato, é o jeito que acontece aqui no direito público. O que isso aqui vai falar? Que a responsabilidade pelos atos dos agentes, ainda que transitórios, é objetiva. Você é um mesário e frauda as eleições. A responsabilidade é do Estado. Depois vai ter uma ação regressiva contra você. Ok? Então é isso que quer falar. Vem para cá. Então aqui está falando. O Estado responde pelos atos praticados pelo sujeito, mesmo que transitório. Certo? Classificação dos agentes públicos. Meu aluno, aqui você tem várias denominações, certo? Mas comumente a doutrina majoritária, tá? A doutrina dominante, ela vai separar esses agentes públicos em três tipos, em três classificações. Quais sejam agentes políticos, particulares em colaboração com o poder público e servidores estatais, ok? Então lembre dessas três classificações, vou colocar aqui, vamos lá. Agentes políticos, particulares em colaboração com o poder público e servidores estatais, ok? Importante, que ficou meio ruinzinho aqui a ideia, mas é isso aí, ok? Então vamos lá. Meu aluno, o importante agora é que a gente consiga classificar cada um. Vou até deixar aqui apagado, porque eu não sei aqui a escala que vai acontecer, beleza? Primeiramente, vamos tratar dos agentes políticos. Agente político, a grosso modo, é todo aquele agente que pode formar agenda. Como assim? Aquele que ele pode ter uma formação de vontade. Aquele que pode efetivamente mudar alguma coisa, ter uma independência funcional mais relevante. É aquele que tem a caneta na mão. Ele é um agente político. Então eu, como servidor público de nível superior, o que quer que seja, de uma Câmara Legislativa, eu sou um agente político? Não, eu não sou agente político, porque eu não tenho formação de vontade, eu não tenho uma caneta para iniciar uma política pública. Então, o agente político vai ser esse cara que, a grosso modo, ele consegue ter uma formação de vontade. Ok? Isso aqui é uma determinação da administração pública. Você não vai achar isso aqui no direito administrativo. Eu só estou tentando aprofundar um pouco aí o nosso entendimento. Então, quem vão ser esses agentes políticos? Vão ser os detentores de mandato eletivo. Como assim, Ricardo? Todo mundo que teve que ser eleito para estar ali. Então você vai ter presidente, governador, prefeito, deputado, senador, vereador, ok? Então os detentores de mandato eletivo, perceba que eles têm uma formação de vontade, por isso que eles são agentes políticos. Após isso, os auxiliares diretos desses caras, quando falamos aí no Poder Executivo, que vão ser efetivamente os ministros e secretários. Perceba, meu aluno,
que o assessor de um vereador não será um agente político. Ministros e secretários serão agentes políticos. Como assim? O secretário é o equivalente estadual ou municipal de um ministro de Estado. Você vai ter secretário da Saúde, secretário da Cultura, secretário de Previdência, secretário de Finanças e por aí vai. Da mesma maneira que você tem uma infinidade aí, né? Hoje 22, se não me engano, ministérios que também vão atuar assim. Perceba que eles têm uma independência funcional dentro das suas pastas. Claro, eles não vão ir contra uma ordem do presidente, mas o presidente da República, ou o prefeito, o governador, dá a estes ministros e secretários liberdade suficiente para atuar dentro das suas áreas de competência. Por isso que eles são considerados também agentes políticos, ok? Parte da doutrina, meu aluno, considera apenas esses caras aqui agentes políticos, certo? Mas, importante você saber isso, a doutrina majoritária, ela também considera mais duas classes como agentes políticos, que são os membros da magistratura, né, os juízes, né? Magistratura e os membros do Ministério Público. Ok? Uma coisa que é importante você saber antes de falar. O advogado-geral da União, a AGU, hoje tem um status de ministério, ok? Então, a AGU ele pode ser visto aqui como agente político, mas Defensoria Pública da União não pode ser visto como agente político. O Defensor Público da União não é agente político, ok? Teve uma questão da CESP que cobrou isso e o entendimento é que o AGU, hoje, por fazer parte aí de um ministério, ele vai ser um agente político. Tranquilo? Show de bola. Beleza, mas membros da magistratura, juízes, normal aí, não tenho o que falar, e membros do Ministério Público. Quem são os membros do Ministério Público? Basicamente, procurador, procuradores e promotores. Meu aluno, preste atenção. Não é aquele procurador de município, é procurador do Ministério Público. Procuradores do Ministério Público e promotores do Ministério Público são considerados agentes políticos. Também já foi tratado se os membros dos tribunais de contas, ou seja, os conselheiros, eles poderiam ser vistos como agentes políticos. Mas foi decidido jurisprudencialmente que é não. Então, agentes políticos serão esses, detentores de mandato eletivo, ministros e secretários, membros da magistratura e membros do Ministério Público. Importante que você lembre disso, que é bastante cobrado em prova. Ok? Volta aqui para o slide. Então tá aqui, detentores de mandato eletivo, ó, tem um P aqui, era para ser um O, agentes políticos, ministros e secretários de Estado, membro da magistratura e membros do Ministério Público. Meu aluno, quando a gente vai falar em particulares em colaboração com o poder público, pode ficar aqui no slide um pouco, temos aqui algumas subclassificações, tá? Que vão ser os designados, que também são mais comumente chamados de agentes honoríficos, os voluntários, os delegados e os credenciados, ok? Então, vamos lá, vamos lidar aqui com cada um. Primeiro, particulares em colaboração. Perceba que eles estão em colaboração com o Estado, eles estão agindo em nome do Estado, eles não são servidores. Veja que não é necessário um vínculo jurídico com o Estado para que você seja considerado agente público. É como eu falei, qualquer um que por eleição, designação, contratação, cargo, emprego, função, transitoriamente ou sem remuneração, vai ser considerado agente público. Ok? Beleza. Então, aqui, primeiramente, vamos lidar com os agentes
honoríficos. Os agentes honoríficos, meu aluno, vai ser justamente aqueles agentes que têm uma certa honra em participar do Estado, que eles estão participando por uma situação honrada, pela sua função como cidadão, ok? Então, agentes honoríficos serão mesários, serão jurados do júri, né? E também serão os militares conscritos. E o que seriam os militares conscritos? Aqueles que estão em serviço militar obrigatório, ok? Então, esses aqui seriam os agentes honoríficos. Vou até tirar essa setinha aqui. Beleza? Isso aqui é classificação de agente público, importante para a sua prova. Depois você vai ter situações de agentes voluntários. Esses agentes voluntários aqui, meu aluno, também tem uma outra situação que pode ser falado sobre, que eu vou falar em outro momento, tá? Mas essa classificação aqui de agentes voluntários, a gente tem duas situações. Ou aqueles que são estabelecidos por programas especiais do governo, ou aqueles que estão trabalhando em caráter de necessidade. Esses que estão trabalhando em caráter de necessidade também podem ser chamados de agentes necessários quando lidamos ali com agentes de fato, que é outra classificação doutrinária que vamos ver no momento oportuno. Mas, por hora, não precisamos aqui nos preocupar com isso, ok? Então, essa classificação de agente voluntário, como é que ela funciona? Digamos um programa, como, por exemplo, o Amigos da Escola. É o governo estabelecendo programas de voluntariado, que você vai se voluntariar para trabalhar junto ao Estado. Você é um voluntário, você não tem remuneração. Mesmo assim, imagina, se nesse programa de voluntariado você for lá e roubar merenda escolar, estiver vendendo merenda, você vai ser responsabilizado? Sim, em ação regressiva, que a responsabilidade é do Estado. Você vai ser aí autuado por improbidade administrativa numa situação dessa, ok? Então veja que mesmo você sendo voluntário, você é considerado um agente público, porque você está dentro na máquina do Estado, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E esses voluntários por necessidade, que são aqueles agentes de fato necessários, né, que eu acabei de comentar, são em situações, por exemplo, de calamidade. Tá? Situações de isolamento de terra, o pessoal ajuda com comida, ajuda o poder público em uma situação colaborativa. É por isso que esses caras aqui são particulares, ok? Outra situação aqui que você vai ter são os delegados. Quem são esses agentes delegados? São aqueles agentes que, por delegação do Estado, ou seja, o Estado delega um serviço para esses agentes, eles atuam em nome deste. Não entendeu? Por exemplo, eu sou o Estado e eu falo pro cara, olha, eu estou lhe dando o direito de trabalhar, de explorar, de fazer determinada situação em nome do Estado. Não nos cabe saber agora como isso é remunerado, o que isso acontece, não. Aqui apenas são as classificações aqui do agente público. E esses delegados, em regras, vão ser os titulares cartoriais. Você sabia que o cartório, o titular do cartório, ele precisa fazer um concurso público hoje em dia, né? Que é um concurso público muito concorrido, que dá bastante dinheiro. Imagina você ser o titular, o dono de um cartório. O que acontece com isso? O Estado lhe dá a permissão de explorar, no bom sentido, o serviço cartorial de determinado cartório.
Ok? Vai montar um cartório em tal cidade, abre concurso, você vai lá e tem esse direito. Você contrata as pessoas, tudo aí vai passar por você e você fica com todo o lucro ali daquele cartório. Tem algumas regras, não é bem assim, mas em regra é essa situação. O Estado delega para você a titularidade de um cartório. Outros agentes delegados são os concessionários, que são aqueles que estão administrando uma concessão, como por exemplo, pedágio, e os permissionários, que são aqueles que estão explorando ali um serviço público, como por exemplo, linha telefônica, né, serviços telefônicos, de radiodifusão, coisas do tipo. Perceba que o Estado está delegando para esses caras que essas pessoas, esses particulares, atuem em nome do Estado. Lógico, aqui tem um assunto apenas para eles, que é o assunto dos serviços públicos, né? Diferente de servidores públicos, que vão entrar contratos administrativos, da maneira que eles são remunerados. Então, voltando a falar aqui apenas a introdução à classificação. E por último aqui, como esses particulares em colaboração, nós temos os credenciados. Quem são os credenciados, meu aluno? Os credenciados são aqueles que, em nome do Estado, são credenciados para fazer alguma coisa. Como, por exemplo, um médico credenciado para atender pelo SUS. Uma pessoa que é credenciada para representar o Estado em determinado evento. Ok? Então, esses credenciados, eles vão atuar prioritariamente por meio de convênios. Beleza? Então veja isso aqui. Agente político são essas pessoas que têm formação de vontade e os particulares em colaboração com o poder público, a doutrina majoritária classifica dessa maneira. Você pode achar outros doutrinadores que classificam de outras formas. Aqui eu estou passando a doutrina majoritária, que vai dividir entre honoríficos, voluntários, delegados e credenciados. E eu acredito que eu expliquei de uma maneira que seja interessante para que você fale, caramba, é bastante coisa para decorar, mas vendo a situação numa questão, você consiga saber o que está acontecendo. Ok? Beleza. Vou apagar aqui para a gente continuar. Mas antes eu vou deixar aqui espaço um pouco para vocês anotarem. Certo? Enquanto isso, vou passar aqui. Beleza, show de bola. Então vou apagar aqui e vamos voltar para o slide. Vou deixar aqui esse espacinho para ficar todas as classificações depois. Vem aqui para o slide então. Servidores estatais, que vai ser agora a última classificação, também chamados de agentes administrativos. É uma classificação bem comum, você vê em vários livros, tá? Esses caras possuem vínculo de dependência e natureza não eventual de trabalho. Como assim? Eles não estão em colaboração, que seria uma coisa que pode se falar que é eventual. Eles não são agentes políticos, porque é uma situação ali que também é eventual, né? Se bem que já tem uma outra classificação com a situação ali de vontade mesmo, mas eles têm essa dependência e essa natureza não eventual de trabalho. Eles vão se dividir em servidores temporários, né? Servidores seletistas e servidores estatutários, ok? Vamos que vamos. Então, você tem que esses agentes públicos, tá? Eles vão se dividir. Vou botar aqui. Servidores estatais, eles vão se dividir em servidores temporários, servidores
Vou botar assim, seletistas, né? Também chamados de empregados públicos, e servidores estatutários, tá? Grosso modo, servidor temporário, recenseador, IBGE, coisa parecida, que são pessoas que são temporários ali com o poder público. Eles têm um contrato de trabalho definido, já com a temporalidade feita. Servidor seletivo ou seletista ou empregado público, aquela galera ali das empresas de direito privado, né, das entidades de direito privado, como por exemplo, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. E servidores estatutários, que vão se dividir aí entre servidores efetivos e servidores comissionados em regra, ok? Veja que aqui chega perto do que a gente está estudando para ser. Estamos estudando para ser servidor efetivo, ou seja, para sermos servidores estatais ou agentes administrativos. Ok? Vem aqui para o slide. Então, vamos lá. O servidor temporário, ele vai encontrar a previsão no artigo 37 da Constituição Federal, que vai falar o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, veja só que coisa interessante para a gente finalizar aqui sobre os servidores temporários. Primeira coisa, eles serão estabelecidos por lei. Lei estabelecerá. Segunda coisa, vão ter já uma contratação temporária. E terceira palavrinha aqui, bem importante, excepcional. Difícil a palavra, deixa eu escrever certo. Excepcional, escrevi certo, ok? Então vai ser tempo determinado, ou seja, uma contratação temporária. Esse tempo ele tem que ser determinado, estabelecido por lei para uma situação excepcional de interesse público. Importantíssimo isso. O servidor temporário não tem esse nome à toa. Um servidor efetivo não vai ser situação excepcional e nem temporária. Um servidor comissionado, enquanto ele estiver ali, porque ele é de livre nomeação e exoneração, vamos ver isso, ele vai estar fazendo sua situação, mas o contrato dele não vem com tempo pré-determinado, ok? O empregado público também não. Tá certo? Então, é importante você saber essa característica do servidor temporário, que é a excepcionalidade. Tranquilo? Volta para os slides aqui, só para a gente terminar. No âmbito federal, esses servidores temporários, eles estão... essa lei que estabelece eles é a Lei 8745 de 93. Isso aqui é só um aprofundamento, lei nunca vi ser cobrada em concurso público, a lei dela especificamente, mas existe essa lei que no âmbito federal da União vai estar disciplinando os servidores temporários. E aqui vem uma coisa importantíssima que eu vou colocar aqui. Para os servidores temporários, isso aqui eu quero que você lembre, não é necessário concurso público. Mas, Ricardo, como assim? O que é necessário aqui, na realidade, é um processo seletivo simplificado, que na prática parece a mesma coisa. Por que parece a mesma coisa? Porque é uma prova, tem banca e tudo mais. Volta para cá. Outra coisa importante, esses caras não são regidos pela CLT.
em si em um regime especial, ou seja, eles não são servidores estatutários, não são servidores efetivos nem comissionados, mas também não são servidores seletistas. Eles têm uma lei específica, um regime especial. E é por isso que o STF fala que as ações decorrentes das atuações desses servidores vão para a justiça comum e não a justiça do trabalho. Olha que interessante. Aprofundamento. As ações decorrentes das atuações desses servidores são competência da justiça comum e não da justiça do trabalho. E outra coisa, esses caras não são regidos pela CLT. Lembra disso. Exemplos: recenseador IBGE, como eu já falei, professor substituto e visitante, e assistência emergencial e temporária, né, para situações de calamidade ou saúde pública. Ok, então? Então é isso, meu aluno e minha aluna. Finalizamos aqui a primeira parte, já continuamos com o resto. Espero você aí, fica ligado, não é tão difícil quanto parece. Então é isso, vamos que vamos.